Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário do ciclo de seminários pensados para a discussão de casos de sucesso, história de sucesso no desenvolvimento de fármacos. E hoje nós teremos a apresentação do capítulo falando The Discovery of 13-class Inhibitors of NADH Activating Enzyme and the Ubiquitin Activating Enzyme, UAE, apresentado então por Adrian Bispo, aqui no laboratório. Sejam todos bem-vindos. Bom seminário, Adrian. Depois nós voltaremos para o nosso momento de perguntas a respeito desse tema. Certo. Boa noite a todos. Como o professor acabou de dizer, aqui apresentar sobre o tema hoje da descoberta dos primeiros inibidores da enzima inibidora do NAD8 e enzima ativadora de ubiquitina. Em primeiro momento, vamos entender, a fim de compreensão geral do assunto, do que se trata essa descoberta e para quais são os fins desse medicamento pesquisado, desses ligandes pesquisados. Na célula, a nível celular, existe um controle da regulação proteica das proteínas que estão lá dentro da célula, que são necessárias para a subsistência da substância da célula, que precisa ter esse balanço de determinados tipos de proteínas, quantidade. E existem meios para que exista esse controle de síntese ali por questão dos ribossomos e tal, e também existe um controle da degradação. E um dos principais que é conhecido é a degradação lisossomal, porém é discutido no artigo que essa degradação lisossomal ela não é suficiente, que deve existir um outro mecanismo que seja necessário, que seja para haver um controle dessa quantidade de proteínas e tal dentro da célula. E esse sistema é o sistema ubiquitina-proteasoma, que a gente vai abordar aqui posteriormente, que basicamente a ubiquitina ela é uma proteína que ela marca proteínas a serem degradadas, e com essa marcação, a ubiquitina ela meio que envia, vamos botar entre aspas assim, envia a proteína para o proteasoma, que a proteasoma ela vai destruir essa proteína em peptídeos e aminoácidos menores. E vamos entender aqui, então, sobre o processo da ubiquitina proteasoma. Vamos entender de um nível mais fundamental, para depois a gente entender de uma maneira mais ampla. Sobre a ubiquitina proteasoma, como eu havia dito, as proteínas elas são marcadas, a gente pode aqui observar na imagem, Então, aqui estou tentando passar com o cursor, não sei se está conseguindo ver, mas aqui a gente tem a proteína, e ela vai ter uma marcação através de algumas enzimas desse processo, e essas enzimas elas vão fazer todo um processo para marcar a proteína vai para a proteasoma e é degradada. E a gente vai estudar aqui, inicialmente, como é feito esse processo enzimático, até ser transformado em peptídeos, essas proteínas a serem destruídas. Antes de passar aqui, a gente vai entender que esse processo é constituído por 3 enzimas, que é a E1, E2 e E3. E no final da E3, a ubiquitina ela é marcada na proteína. E a gente tem 2 enzimas envolvidas. Existem todo uma gama de enzimas, uma parte bioquímica imensa, imensurável. Porém, a fim didáticos, a gente vai resumir aqui somente em 2, até porque é o objeto de estudo, que são as 2 enzimas que são estudadas, que é o Ubiquitin Activating Enzyme e a NADH Activating Enzyme, que é basicamente a enzima ativadora de ubiquitina e a enzima ativadora de NAD8. E aí, o que é NAD8? O que é isso tudo? A ubiquitina é a nossa proteína referência, e existe uma classe de proteínas chamada ubiquitin-like, são proteínas semelhantes à ubiquitina. E a NAD8 é uma delas que o corpo usa, o organismo usa. E essas proteínas, dessas 3 aqui que são citadas, elas 2 são a E1. E eu vou explicar todo esse processo aqui desse mecanismo biológico, bioquímico, e a gente vai entender o papel de E1, E2, E3 e onde entra toda essa questão medicamentosa. Aqui a gente consegue observar o processo. Eu sei que é muita informação, mas vamos tentar olhar com calma aqui. A proteína, ela vai... a E1 vai notar a presença de uma proteína a ser degradada, e essa E1 vai sofrer algumas tipos de ativações, vai transferir a ubiquitina para E2, que a ubiquitina da E2 vai sofrer um processo pela E3, e a E3 vai transferir a ubiquitina ou ubiquitin-like, por exemplo, a NAD8, para a proteína. E a E1 é a que mais tem etapas. As outras são muito mais simples,
mas a E1 é a que mais tem etapas, e é importante entender isso aqui para compreender a função de cada medicamento, dos ligantes, da pesquisa dos fármacos para essa inibição. E vamos entender aqui cada passo, né? Primeiro, a gente tem a enzima, né? Aqui a enzima ativadora da ubiquitina. E ela tem um resíduo ali de cisteína, que essa cisteína é um aminoácido com uma porção de enxofre. Então, anote esse dado. E essa enzima, ela vai ter uma ligação mediada por ATP é mediada também pelo ATP, mas tem a influência do magnésio como cofator, vamos colocar essa palavra. E essa enzima, e a ubiquitina vai fazer essa ligação, vai sair o fosfato inorgânico, como é uma reação conhecida já na bioquímica, e através disso vai ter essa ligação com o AMP, o adenosina monofosfato, e vai sair o fosfato inorgânico. E essa é a primeira parte dessa enzima, da ligação da ubiquitina com a E1. Beleza? Passo 2. Aquele grupamento de enxofre vai fazer um ataque nucleofílico aqui, esse grupamento da cisteína, à porção da carbonila do resíduo da ubiquitina. Então, a gente vai ter ali aquele processo, né? Entra o nucleófilo, vai para a carbonila, e aí tem um grupo abandonador, e esse grupo abandonador sai e tal, junto com essa porção do MP somente, e a gente vai ter um resultado, um tioéster, certo? Terceiro passo, a gente vai ter uma religação através daquele meio como se fosse um passo 1. Então, vai ter uma nova ubiquitina ali ligada para aquele mesmo processo, é uma reação mediada por ATP como cofator do magnésio, e ali vai ter a ligação do MP. Beleza. Aqui, ocorre outra ligação, ubiquitina ATP, semelhante à etapa 1. E aqui a gente compreendeu a etapa 1 da E1. Agora vamos para a E2. O que a E2 vai fazer? A E2 também tem um resíduo de cisteína que vai fazer agora a mesma, vamos colocar assim, a mesma coisa como faz na etapa 2 da E1. Então, vai ter aquele ataque nucleofílico ali na região da carbonila, do tioéster, e esse E2 vai meio que, vamos botar assim, roubar essa ubiquitina. E o grupo abandonador, que a gente já conhece dessas reações nucleofílicas, vai ser o restante da proteína em si. Que vai sair ali a proteína junto com o grupo do MP, certo? E aí tem a E3. A E3 é a parte importante para a gente entender como funciona, né? Esse mecanismo desse sistema, né? E existem vários tipos de E3, mas as principais delas são essas três aqui: a RECT, a U-Box e a Ring. A RECT, ela vai agir como um intermediário covalente. A ubiquitina vai se ligar covalentemente na ubiquitina, e a ubiquitina vai ser transferida para a proteína-alvo. A U-Box, ela vai recrutar E2 que vão ser capazes de ligar a ubiquitina na proteína, e a Ring vai agir como um cofator no sítio alostérico da E2, que vai facilitar a adesão, vamos colocar assim, a inserção da ubiquitina na proteína-alvo, certo? E essa marcação, ela pode ter uma sinalização intracelular ou o proteassoma, né? Que é o objetivo aqui do nosso artigo. E aqui, resumindo, né, a gente tem aqui as funções: a E3 liga a ubiquitina na proteína-alvo, a U-Box facilita, e a Ring age como um cofator, certo? E agora vamos entender a via do NED8. O que é NED8? NED8 é como se fosse uma proteína, vamos colocar assim, é um ubiquitin-like, vamos entender assim. As etapas de E1 e E2 são as mesmas da E1 e E2 da ubiquitina. Porém, o que vai diferenciar é o final dela, é a E3, que a gente tem um negócio chamado Cooling Ring Ligase, não sei como é que seria a pronúncia, mas vamos chamar de CRL. Se a gente voltar aqui, a gente lembra que a Ring, ela tem função de cofator, certo?
E a gente tem aqui dentro da célula algumas proteínas chamadas proteínas Coulin. Vamos lá onde é que eu quero chegar. A NED vai agir se ligando junto com essas Coulin, e a Coulin e a ring, a Coulin junto com o NED vão formar uma ring. E no caso vai ser a CRL, a Curry Ring Ligase. E essa ligase vai ter aquela mesma função de agir como cofator para a inserção da ubiquitina na proteína. Esse é todo o complexo do sistema ubiquitina-proteasoma e no caso do NED também, do NED8. Certo? E agora vamos estudar os inibidores desse sistema, né? E uma coisa importante a se frisar também é que por que a gente busca essa inibição, né? Por que age desse jeito? Lembra que eu falei que existe uma necessidade de controle dessa quantificação de proteínas dentro? Existe uma classe de células que são as células cancerígenas, ou as células neoplásicas, que ela tem um controle proteico desregulado. E o objetivo desse estudo foi obter ligantes que se fossem capazes de inibir esse sistema para, no caso, frear, né? Frear esse descontrole proteico e, assim, promover a apoptose desse tipo de célula. E aqui a gente tem os ligantes, a gente vai dar uma estudada sobre eles um pouquinho. E a história da descoberta, né? Tipo assim, quais foram os processos até chegarem nos seus ligantes exógenos. Basicamente, existe uma hipótese do MP, que o MP ele estaria naquela curva, na curva não, mas no balanço das reações, no equilíbrio das reações, que um excesso de MP poderia inibir essa síntese, porque ele se ocupa, ele se liga naquela região, e a partir disso, eles se buscaram moléculas semelhantes à adenosina. A adenosina é essa estrutura que está mostrada na imagem aí, que é o grupo da adenina com a ribose, que é conhecida pela gente, né? E vamos lá entender. Basicamente, se buscava, né, moléculas semelhantes à adenosina, porém, com os testes e tal, perceberam que as aminas benzílicas elas promoviam uma maior inibição, uma potência melhor. Porém, ela tinha uma baixa atividade micromolar. Então, devido a isso, eles observaram, não sei se você consegue ver no meu cursor, aqui nessa região do R aqui, eles tiraram o hidrogênio e colocaram um grupo sulfamato. Sulfamato é esse que está aqui na direita. E com essa... Sulfamato não, perdão, um grupo sulfato. Não, sulfamato mesmo, perdão. E esse grupo sulfamato, ele tinha uma potência melhor, mas uma baixa atividade micromolar. Então, perdão. Os outros tinham uma baixa atividade micromolar e esse tinha uma atividade maior. A gente pode observar aqui no IC50, que dos 4 primeiros, eles tinham uma concentração inibitória bem alta, e já no quinto, ele baixa para 120, 15 mil, 38 mil, e outro vai para 120. Então, essa foi a primeira observação deles, né? Porém, o sulfamato, ele sofreu um processo, porque eles observaram que os testes em vitro, os testes celulares e tal, os testes bioquímicos, eles não tinham atividade. A atividade in vitro, nas células, eles não tinham atividade. Então, eles descobriram que essa molécula, vocês observarem aqui, ela sofreu uma ciclização. Uma reação cíclica, onde a gente tem também um ataque nucleofílico aqui, por parte do par de elétrons do nitrogênio, ele ataca ali aquela região e o grupamento ele sai. Uma coisa também importante, que eles colocaram o grupo sulfamina, sulfonamina, na verdade, para melhorar essa questão da ciclização. E para evitar essa ciclização, eles fizeram basicamente duas mudanças, né? A primeira delas foi mudar esse átomo, esse grupamento aqui para grupamentos que não facilitassem tanto esse ataque nucleofílico. Eles perceberam aqui que aqui é o oxigênio, que era o padrão, aqui o oxigênio,
Enfim, eles botaram átomos que não facilitassem tanto essa questão do ataque nucleofílico. E aqui eles observaram, né, com base na concentração. Esse aqui é o NAI, que é a do NED. Esse aqui é o da ubiquitina. E esse aqui é uma outra enzima, muito semelhante ao Y. Vamos botar assim, Y. E tem essa NF-κ-beta, NF-κB, que basicamente o que é a NF-κB, né? Ela é uma proteína, vamos botar assim, um composto da célula, que esse composto ele está presente quando existe um estresse oxidativo dentro da célula. E ela promove a destruição de algumas proteínas, né? Por meio de apoptose e tal. E quando a gente aumenta essa quantidade de NF-κ-beta, é perceptível que existe uma atuação boa desse inibidor, certo? E existe uma outra também questão, que foi a substituição da ribose por ciclopentano. A gente observa aqui que no anel de ciclopentano, aqui a gente não tem aquele oxigênio que é característico da ribose. E tudo isso foi para promover a diminuição, no caso, aumentar a estabilidade da molécula e evitar essa ciclização. Enfim, então, resumindo, e antes disso, bem enfatizado, que eles, não sei se vocês conseguem observar aí, é um detalhe muito importante, mas que eles buscaram a conformação, no artigo é chamado conformação anti, né? Mas basicamente é evitar colocar os grupos que tinham essa reação nucleofílica no mesmo plano. Então, aqui a gente tem esse grupo aqui da sulfonamida em cima, para cima, né? E o grupo do restante da adenosina com outro ligante aqui, todos para cima. E eles inverteram isso para evitar essa situação da reação. E eles observaram, tipo assim, eles testaram, poxa, a gente está mudando a isomeria, vamos ver se permanece a atividade. Eles viram que permaneceram muito bem a atividade e estabilizou muito mais em relação à questão da ciclização. E aqui, resumindo, eles colocaram o sulfamato no lugar do fosfato, depois eles mudaram para sulfonamida, depois houve uma substituição daquele átomo da sulfonamida, daquele oxigêniozinho, depois eles colocaram o ciclopentano no lugar da ribose, e eles observaram a estereoisomeria, a mudança da estereoisomeria para estabilizar mais ainda a questão da molécula, preservando ainda a sua atividade. E basicamente o mecanismo de ação, se vocês puderem observar com calma, vocês vão ver aqui uma bolinha azul escuro. E ela está lá no passo 3. Que lembra que é o AMP, que era o precursor da descoberta, digamos assim, ele vai agir meio que no mesmo sítio ali e tal, inibindo essa ligação. Então, ela inibiria a ligação da ubiquitina e tal, e promover a captação da E1. Isso aqui é tudo da E1. Então, a captação da E1 para ir para E2. Então, é onde agiria esse inibidor. E aqui a gente tem alguns vamos assim, marcadores, né? São os exames, os exames não, pai. Os experimentos, digamos assim, a parte bioquímica, onde a gente pode comprovar a atividade. A gente vê aqui, conforme vai aumentando a concentração do pevonedistat, que é o medicamento citado para a inibição da NED, que tem a NED e a ubiquitina, né? O N e a Y, ou algo do tipo. Não lembro, a NAI e a Y. A gente está vendo a NAI, que é inibidor do NED. E a gente vai observando que aqui nessa parte do Western blot, vamos olhar mais aqui, porque são muitas informações, já vai acabar até ficando meio confuso, mas a gente foca mais nesse. E conforme vai aumentando a concentração micromolar, a concentração do complexo NED, ubiquitina aqui e tal, ele vai diminuindo. E aqui também, no pevonedistat, a concentração do NED e dos coolings, aquelas proteínas lá, também vai diminuindo. Então, seria um outro exame. Esse aqui é uma parte já em vivo. É bastante informação, mas olhando com calma, a gente entende que, basicamente, vamos focar nesse do meio aqui. Conforme vai aumentando a concentração, do meio não, esse do meio não, mas vai ficar muito confuso. Mas esse aqui com informações que a gente já abordou, o NED e o cooling.
Conforme vai aumentando a concentração, aqui, ó, essa linha verdinha está em 10, outra em 30, em 60, então conforme vai aumentando a concentração, esse complexo vai diminuindo, o complexo dos NED e dos coolings, predispondo uma atividade inibitória desse sistema, né? Aqui também tem uma cultura de células em alguns camundongos, onde vai observando que aumentando a concentração do medicamento vai diminuindo o tamanho do tumor. São umas células que foram enxertadas no camundongo, células cancerígenas, tumorais, neoplásicas, e essas células iam diminuindo de tamanho, indicando uma atividade antitumoral. Então, vamos entender agora o outro medicamento, que é o TAC-234, que ele seguiu o caminho das pedras, né? Vamos, digamos assim, o caminho das pedras ali do pevonedistat, que, como são proteínas muito parecidas, têm atividades muito parecidas, então, estruturalmente, elas vão ser parecidas, já tinha um meio caminho andado, né? E a gente tem também, no caso, toda uma história dessa questão da relação de estruturaatividade para esse TAC-234. Então, vamos entender aqui. Primeiramente, a gente teve... essa foi a molécula referência, né? Aqui, essa de cá. E a gente teve a adição do grupo indol. O indol é esse daqui, com certeza. Esse daqui, isso é o ciclo... É o benzeno com ciclo pentano e a amina. E a gente teve essa adição e a gente percebe aqui que existe uma concentração baixa em relação também à estabilidade. Mencionado no artigo também tem a questão da estabilidade do medicamento e tal, do ligante. Então, não é somente, eu posso ter uma concentração bem baixa, mas também tem a questão da estabilidade. Então, foi nessa questão do R, aqui no R da adenosina, no N6 da adenosina, foi inserido esse grupo indol. Porém, eles também, além dessa questão da estabilidade, eles perceberam que a seletividade dele não estava muito boa. Então, eles observaram que teve uma mudança aqui nesse grupo indol, que eles perceberam que colocar nesse substituinte aqui é um X por uma reação eletrofílica aqui, né? A gente percebe que está um ataque. Teve essa mudança e nessa mudança eles aumentaram a seletividade desse medicamento, né? Para a enzima em si. Porque até eles não estavam buscando para os dois, eles estavam buscando agora para ubiquitina, ou seja, a UAI, não mais a NED. E a terceira foi também a mesma coisa, né? Eles mudaram o anel de ribose para o anel de ciclopentano. Dessa vez não teve tanta aquela questão da isomeria. Eles não estavam sofrendo ciclização, como o outro estava sofrendo. E eles perceberam também uma mudança na adenosina, que, enfim, essa mudança promoveu mais, digamos assim, seletividade dessa molécula, digamos assim. E, além disso, essa mudança do ciclo pentano foi feita porque, antes disso, na ribose, estava tendo uma inibição da síntese proteica. E aí já estaria envolvendo ribossomos e tal, e isso não era o interesse deles no trabalho em si. Teve mudanças na hidroxila também, a fim de ter essa questão da seletividade. Eles perceberam que a atividade estava associada às hidroxilas, não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas tem duas hidroxilas aqui e tal, outra tem uma hidroxila só, e uma tá para cima, outra para baixo, saindo do plano ou entrando no plano. E eles perceberam que a A e a C que tinham uma maior atividade e tal, em relação a B. Enfim, depois tem a questão da adição eletrofílica ali naquela região, que buscaram para melhorar toda essa questão da potência também. E com tudo isso eles fizeram para ter uma maior seletividade, né, da enzima ativadora da ubiquitina em relação à enzima ativadora da NED8. Afinal, eles estavam buscando especificamente para enzima ativadora da ubiquitina. E no fim das contas, a molécula ótima foi essa. Eles tiveram essa adição desse grupo aqui. Não lembro exatamente o nome desse grupo. Enfim, ele chama só de SCF.
chamado de SCF, ou meta-SCF, não tem um nome específico. E foi uma molécula ótima, que teve a melhor atividade de todos eles, e junto com o grupamento sulfonamida. Basicamente é isso. Assim, essa foi a história da descoberta, né, dessas moléculas e tal, e quais foram as alterações que elas sofreram até chegarem nessas moléculas ótimas. Adri, obrigado aí pela apresentação, momentos aí de ter essa reflexão sobre esse desenvolvimento, né, a via bioquímica, a importância disso e principalmente no nosso contexto aqui de planejamento de fármacos, como que o planejamento de fármacos pode ser útil para o uso de algumas informações que são relevantes. Eu já deixei algumas perguntas aí na sessão. Se alguém quiser se manifestar também no chat ou utilizar o áudio, fique à vontade, mas pelo menos tem algumas perguntas para você depois dar uma lida aí na sessão de perguntas para a gente direcionar nossa reflexão aqui nesse momento do seminário. Eu estou falando que eu estava mutado. Vamos ver aqui as perguntas. Como avaliar a seletividade a partir dos dados de SAR? No artigo ele fala, tipo assim, porque são dados bem específicos, assim, uma informação do aminoácido em si, mas nem todos ele fala, na verdade. Mas basicamente o que eu quero dizer ele aborda, inclusive no texto eu falei então, sobre alguns deles, porque principalmente no TAC 234, porque eles objetivaram primeiro um inibidor da NED, do NED não, da NAI, que é a enzima ativadora do NED8, eles um inibidor desse. Depois, eles objetivaram um inibidor da UAI, que é a enzima ativadora da albictina. E eles perceberam ali, tal, através dos estudos, que tal região favorecia a atividade de ambas, e quando mudava tal região da molécula, ele tinha uma atividade mais específica para determinada enzima. Então, a gente pode prever algumas atividades por conta de alguns conhecimentos químicos, por exemplo, eu sei que não está tendo atividade porque está tendo ciclização, então eu vou colocar um grupo retirador de elétrons aqui nessa região para evitar esse ataque nucleofílico. Outros, infelizmente, têm que ser feitos vamos dizer assim, aos testes, né? E a partir dos testes a gente ter esse resultado. Como o conhecimento da estrutura do alvo favoreceu o desenvolvimento do pevonedistat. Exatamente como eu havia dito, as enzimas elas são parecidas, até porque ambas são E1, elas nesse sistema do proteasoma bictina ou bictina-like, ambas são E1, então tem uma estrutura parecida. Então a gente prevê, né, que elas vão ter atividade, vai ter uma atividade ali por conta dessa semelhança estrutural, que seria essa relação da SAR, né, relação estrutura-atividade, e a partir disso deu esse início, né, foi um precursor do estudo para o inibidor da albictina. E os autores apresentam as modificações moleculares via SAR. Qual a importância dessa abordagem para o desenvolvimento do pevonedistat? É possível aplicar essa abordagem no LABIN? Sim, creio que sim. Respondendo a primeira pergunta, qual a importância dessa abordagem para o desenvolvimento do pevonedistat? Poupou muito tempo, porque se fosse fazer um trabalho desde o zero, do in silico, para testar diversos ligantes, para ver qual teria mais atividade, sabendo que existe essa relação de proximidade estrutural ali, poupa muito tempo. A gente é capaz de se guiar, né, como eu havia dito, ver o caminho das pedras, basicamente. E é possível aplicar? Creio que sim. Por exemplo, aqui existem diversos grupos de estudo, digamos assim, áreas de estudo aqui. Existe o pessoal da chikungunya, tem o pessoal da proteína Ai. Meu Deus, da pandemia, o vírus da pandemia. Do Covid. Tem o pessoal da doença de Chagas. Então, tipo assim, se existir cepas de um determinado vírus, que uma proteína estrutural da cepa 1 de tal vírus, uma proteína estrutural da cepa 2. Então, tipo assim, é possível prever
uma semelhança, creio eu, né, por questões filogenéticas, dessas estruturas proteicas, e a partir disso tem um guia, né? De, não, se tal coisa tá dando certo por aqui, provavelmente uma molécula muito parecida com essa vai dar certo nessa outra proteína também. Certo, vamos pensar então agora com alguns conceitos que a gente precisava discutir aqui. Quando eu coloquei a pergunta da seletividade e do SAR, era importante a gente lembrar que a seletividade tem a ver com a ação da enzima. Então, quando eu penso em seletividade, foi um dos dados que os autores trabalham aí no capítulo e que você trouxe para a gente, existe só essa enzima que reconhece essa estrutura química? Com certeza não. Então, você tem a NAI, tem a UAI, tem a SAE, né, também, que são enzimas que foram testadas aí. Então, a questão da seletividade ela é relevante porque, a depender do padrão químico, exemplo, um anel adenosina, ele é reconhecido por uma série de enzimas. E você mesmo pensando no desenvolvimento de fármacos para uma ação seletiva e específica, ele vai ter uma ação em um outro receptor, em um outro alvo. Então, o dado de SAR, que foi um dos pontos que você discutiu aí para a seletividade, é justamente o que eles querem saber se a adição de novos núcleos, e você trouxe na época da sua fala a discussão do anel indol como exemplo, se eu consigo, com aquele mesmo scaffold químico, direcionar a minha ação para uma enzima específica, que é o nosso objetivo aqui do capítulo, né, o AI ou a NAI, em detrimento de outras enzimas, que sejam importantes ou relevantes para outras cascatas bioquímicas. Então, no exemplo que você trouxe, que era a modificação do anel indol, sim, eu consigo fazer isso porque o meu valor de atividade, embora ele seja similar ao anel original, ele aumenta minha seletividade. E aí a tabela mostra claramente que o valor de, se eu não me engano, é a figura 20 lá no capítulo do livro, ele mostra que você tem uma seletividade para SAE bem menor do que para NAE ou para UAE. E isso é importante a gente entender, porque mesmo que eu planeje com todas as informações, o mais cuidado possível, a minha interação, eu tenho também pensar na seletividade. Essa seletividade vai ser tão melhor quanto o alvo que eu estiver trabalhando. Exemplo, uma proteína não estrutural de chikungunya, ela vai ter bem menos possibilidade de interação medicamentosa ou efeito adverso do que uma proteína que é uma redutase. Então, eu preciso pensar nisso, porque agora eu estou trabalhando dentro da espécie humana, o medicamento vai ser administrado, no caso, pensando uma célula tumoral humana, então, diversas enzimas, né, pensando nesse tipo de alvo, vão reconhecer isso aí, essa estrutura química. Então, a seletividade e a relação estrutura-atividade, que é o SAR, são importantes a serem discutidos nesse contexto. A segunda pergunta fala sobre a questão do alvo, né? Como que o alvo vai favorecer essa interação e o desenvolvimento, claro, do primeiro fármaco aí que você trouxe, que era o pevonedistat. Também é importante a gente conhecer o alvo, porque pensando só na estrutura química, eu vou ter dados de atividade biológica que a gente costuma dizer que é uma abordagem baseada no ligante, na micromolécula, que é o LBDD. Mas quando eu trago a informação do alvo, quem é o meu receptor, nesse caso, quem é o sítio ativo, como ocorre essa interação, os autores trazem isso lá na imagem da figura 18, que é justamente como que o pevonedistat interage na presença de ATP ou interage na ausência de ATP. E especificamente nessa figura, eles trazem uma estrutura experimental desses dois casos, né? Na presença de ATP, você tem uma ligação entre o NED8 e o pevonedistat, enquanto na ausência de ATP você não tem essa ligação. Então, a estrutura ela vai ser importante para te dar essa informação.
Nos outros seminários anteriores, a gente já viu a questão da complementaridade eletrostática, já viu a importância da complementaridade estérica, né, de volume, e agora a gente vê a complementaridade de grupos reativos, seja especificamente aqui no nosso pivonedistat, e principalmente a presença do cofator influenciando isso. Então, embora os dados de SAR eles sejam bem importantes, trazem uma abordagem e um olhar para o desenvolvimento, o dado da estrutura, da interação e como que ela ocorre traz esse ganho de você conseguir também enxergar num outro nível o fenômeno que está acontecendo ali, que talvez o SAR não consiga te discriminar de uma forma tão completa. Por fim, a abordagem, né, do SAR que a gente está discutindo tanto aqui fala justamente dessa relação entre estrutura química e atividade biológica. Então, em vários momentos, os autores, e você trouxe no seu seminário aqui, mostram, modifiquei esse grupo, qual foi a atividade biológica, adicionei outro, diminuiu, aumentou, manteve a atividade. Então, essa relação que é estabelecida de uma forma racional vai guiando o meu processo. Então, eu preciso ter uma relação entre o que é a estrutura, qual a ação que eu tenho esperado dela. É claro que, neste caso, o grupo tem acesso aos dados de atividade. E a segunda pergunta em cima disso, é possível aplicar essa abordagem no Labim? Sim, a depender da abordagem da base de dados que você está estudando, você consegue estabelecer uma relação estrutura-atividade. Exemplo, se eu pegar todos os inibidores da MPRO de SARS-CoV-2, eu consigo desenvolver isso? Sim. Se eu pegar todos os inibidores que Prosper está trabalhando aí, que são inibidores da NSP3, eu consigo estabelecer uma relação estrutura-atividade? Voltando para o exemplo de Neto na TCTR. Se eu pegar os inibidores da TCTR, eu consigo desenvolver uma relação estrutura-atividade? Isso vai ser importante, porque isso vai me guiar no qual o padrão estrutural da minha micromolécula eu posso adicionar, eu posso testar, eu posso prever a atividade dela, depender do modelo, e no nosso caso, verificar se as ferramentas de docking e dinâmica molecular condizem com essa proposta. Eu posso adicionar um grupo volumoso aqui, um anel aromático, eu posso adicionar uma cadeia alifática aqui, ou boto uma ligação dupla para restringir essa conformação. Então, a gente parte sempre de dados de atividade biológica. A partir desses dados, a gente consegue ou não estabelecer essa relação que é chamada de relação estrutura-atividade. Claro que no exemplo do livro, dos materiais bibliográficos, eles já trazem isso sistematizado, que foi a série de tabelas que você apresentou aí para a gente com a contextualização do desenvolvimento desses dois compostos aí bioativos para ação antitumoral. Por fim, o que você traz de experiência aí desse capítulo para o seu desenvolvimento e para os seus estudos aí dentro do laboratório? Professor, Pedro fez ele disse que ele não estava conseguindo fazer uma pergunta por aqui, ele perguntou lá no grupo do Labim. Eu vou responder ele por aqui, creio que ele está me ouvindo. Ele perguntou assim, eu vou ler basicamente somente a pergunta. Inibir essas vias não causa efeito colateral, entre parênteses, efeito da quimioterapia? A seletividade teve algo a ver com isso? Foi avaliada a seletividade dos ensaios celulares após a relação estrutura-atividade e a obtenção da molécula final? Foram realizados ensaios celulares e ou ensaios clínicos? Eu creio que essa pergunta de Pedro tem a ver... Foi uma observação minha também a respeito do mecanismo de ação, pensando no organismo, né? Não mais a nível celular, mas a nível orgânico. Sim, sobre a questão dos efeitos colaterais, eu creio que haveria sim. Não foi feito um estudo, por exemplo, um ensaio clínico com uma população de ratos, controle e tal. Não teve isso, foi somente uma população para ver se tinha atividade. E teve o controle, que tipo, foi sem nada, com enxerto dos ratos. Aí foi aumentando a concentração, basicamente foi esse o teste que eles fizeram. Inclusive, eu e Luana, nós fomos pessoas da qual a gente escolheu, né, o tema, não foi predefinido, e por que eu escolhi esse tema também vai responder um pouco a sua pergunta.
eu vi a primeira vez que eu vi essa questão do sistema proteasoma, ubiquitina proteasoma, foi uma vez que eu estava estudando sobre Parkinson. E algumas proteínas do Parkinson defeituosas, pensando na fisiopatologia, são degradadas pelo sistema ubiquitina proteasoma. Ou seja, ele é um sistema que está envolvido também com o controle homeostático das células. Tanto que células que têm uma replicação desenfreada, existe uma inibição desse sistema e tal, a fim de forçar ela a estar viva quando ela não deveria. Então, o sistema proteasoma, ubiquitina proteasoma, ou NED proteasoma, vamos dizer assim, ele está presente nas células normalmente para a manutenção dessa homeostase. Então, creio que sim, eu tenho um chuto com uma certa convicção de que se a gente tiver um ensaio clínico longo o suficiente, um estudo longitudinal grande o suficiente, a gente vai observar alguns efeitos colaterais envolvidos nessa questão da manutenção celular, que vai estar comprometida ao longo do tempo. Ok, Adriano, acho que está bem discutido aí o material, acho que ninguém manifestou mais nenhuma pergunta aqui, então a gente consegue concluir aí a proposta de estudo desse contexto, né? Encerrando então o nosso seminário dessa noite aqui na nossa proposta de seminário. Então, boa noite a todos, até nosso próximo encontro no Labinha aí e nas nossas atividades.